Olá pessoal, aqui novamente no ICC, mais uma partida de 15 minutos com posterior análise. Será aí uma série de 6 partidas naquela nossa parceria. Aguardando aí já o adversário para começar a partida. Enquanto o adversário não chega, uma pausa aqui no vídeo, legal? Joia! A partida acabou de começar, do Canadá, José Lee Bis, 94. Peão do rei. Eu estou com 1929 pontos de rating, 1876, aproximadamente equilibrado aí. Partida de 15 minutos para cada jogador, podendo se estender então até 30 minutos. Temos aí uma siciliana, não é isso? Linha bem principal aí. Se ele fizer A6 é a Naidorf, G6 é a Dragão. Tem a clássica com cavalo C6, convidando aí para Scheveningen com peão E6. Ele fez a Naidorf com peão E6. Lance 5 das negras, peão E6. Estrutura aí Scheveningen com E6. Se ele fizesse E5, seria, digamos aí, uma Naidorf bem típica. Aí já tem linhas, então repito aí, da Scheveningen. Peão E6, peão B6. Esses peões controlam bem o centro aí. É a chamada estrutura Hedgehog, que na tradução em português seria porco-espinho. Por que porco-espinho? Olha lá quanto peão controlando, parecendo um espinho, né? Controlando bem aí o centro do tabuleiro. Depois eu vou mostrar isso aí com as setas, vai ficar mais fácil de visualizar. Por enquanto tudo normal. Vou gastar esse precioso tempo aqui. Rei B1, excelente lance, colocando o rei mais segurança. Vou fazer agora um G4. Vamos ver qual que é o plano dele. Será que é cavalo B6, cavalo F em D7, B6, C4, apoiado pelo cavalo de E5? Será que ele vai fazer aí o roque? Vamos ver qual que vai ser a sequência que ele vai adotar aí. Um outro lance para ele é o lance B5. Olha lá, B5 é um bom lance, cavalo de F em D7, conforme eu disse, cavalo de F em D7, com a ideia de, após B5, cavalo D7, B6 olhando a casa C4, é um bom lance. Repara lá, esse cavalo está chegando na casa C4, onde ataca bispo, ataca dama. Por isso que esse bispo está aqui na casa F1, paradinho aqui, esperando o cavalo chegar. Se bem que ele já tem um planozinho típico aí, que é fazer agora um B4, meu cavalo de C3 vem para E2, e com isso o bispo de F1 deixa de olhar a casa C4. Aí ele poderia depois, então, fazer cavalo C4, atacando a dama, e atacando esse precioso bispo da casa E3. Eu vou fazer G5, pedindo explicação para esse cavalo, ou melhor, desalojando esse cavalo. Ele vai vir para a casa D7, e em algumas linhas ele vem para a casa H5, aqui ele prefere o D7. De novo, a ideia é de fazer cavalo B6 olhando a casa C4. Dois cavalos aí estariam olhando a casa C4 se esse cavalo de D7 chegar na casa B6. Vou pedir explicação já de imediato para esse cavalo. Ele deve vir para a casa C4 agora. E aí bispo toma, possivelmente peão de B. Peão de B5 vai tomar meu bispo em C4. E aí ele vai ter a coluna B aí para colocar as peças pesadas dele. Um outro lance, além desse F4 que eu estava pensando em fazer, é o lance B3, tá? É um lance um pouquinho estranho, mas que os computadores aprovam esse lance. Depois a gente, se eu me lembrar, eu vou analisar esse lance aí quando estiver estudando essa partida já com o Houdini. F4 foi então o lance que eu fiz. Aguardando aí a resposta dele. E o curioso é que ele pode, talvez, fazer aqui um B4 se quisesse. Se quiser ainda, pode fazer o B4. Depois a gente analisa isso. Atacou meu precioso bispo de casas negras. Bispo G1 com a ideia aí de fazer um H3 agora. Se eu fizer um H3, para onde é que vai esse cavalo? Se eu fizer um H3 aí agora, pá, H3 atacando o cavalo de G4. Não tem H6, não tem F6, não tem E5. Claramente não tem E3. E H2 também não. Está tudo atacado aí. Parece que esse lance dele não foi bom, tá? O normal seria pelo menos um cavalo C4, voltando aqui,
Voltando aqui, cavalo C4. Talvez ele tivesse aqui um B4 também, né? Com as mesmas ideias. Esse bispo B7, olhando a casa E4. E se eu fizer um H3 agora, ele faz B4. Se eu fizer H3 atacando o cavalo, ele faz B4. Se após B4 eu tirar o cavalo, cai o peão de E4, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer A3, segurando o avanço B4, tá? Segurando aí o avanço B4. Ele não pode... Tá, ele colocou mais um ataque aqui no ponto E4. Vou defender de dama ou de torre. Torre é 1, dama é 2, dama é 3 claramente não pode, dama D3 claramente não pode. Vou fazer aqui um torre é 1. Será que tem algum erro nesse lance? Torre é 1 ou dama é 2, talvez equivalente, defendendo aqui o peão central. Justamente com o meu planozinho lá de fazer H3. Só que se agora eu fizer H3, ele faz peão toma G5. E se eu fizer peão de H3 toma G4, torre de H8, toma a torre de... Oh meu Deus, talvez aquela hora fosse melhor ter feito dama E2. Porque além de defender esse ponto... Será? Dama E2 agora atacando o cavalo. Mas naquela hora se eu fizesse dama E2 defendendo o ponto E4, a dama ficaria sobrecarregada com duas funções, defendendo cavalo F5, sem mistério aí. E continua atacado. E se ele fizer H5 agora, H5 defendendo o cavalo, H3, não, H3 é H3 com, de novo, ameaça, peão toma cavalo. Esse peão toma torre de H8, vantagem super decisiva, né? Ele pode ter aí talvez um G6 agora. Se ele fizer um G6, resolvo o problema desse cavalo, fazendo o cavalo toma E7. Se ele fizer H5, de novo, conforme eu falei, H3. Né? Esse peão toma, dama toma, sem mistério. A partida aí parece que está decidida. Eu já vi essas análises cavalo G4 batendo no bispo de E3 que vem para G1, e esse cavalo vai ter que se justificar aí na casa G4. No caso, parece que ele não está conseguindo encontrar uma resposta. Tenho aqui dama toma a G7 atacando a torre. Tenho cavalo toma G7 dando cheque, tirando a chance dele fazer o roque. Vou fazer cavalo toma G7, porque eu dou cheque ao rei, ele perde o direito... Opa, caiu aqui o mouse. Ele perde o direito de fazer o roque. Ó, legal, ele abandonou. Vou para análise agora e daqui a pouco eu retorno aqui. Uma coisa que eu tenho adotado agora é, em vez de eu mesmo analisar sozinho a posição e depois trazer as conclusões, melhor é a gente analisar junto aqui, né? Aqui está a tela do computador, nessa configuração que eu gosto muito. Aqui estão os lances da partida. Aqui está as 3 primeiras linhas de análise da máquina. E aqui está a análise que fica estocada lá no Chessbase, nos computadores centrais lá do Chessbase, com todas as análises que o pessoal do mundo inteiro faz. Tá? É bem bacana essa telazinha aqui, é chamado Let's Check. Legal. F3, tudo normal, dama C7. Aliás, eu fui muito rápido, né? Vamos passar de novo. E4, C5, cavalo F3, D6, D4, CD4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3. Estrutura básica aí, né? A6, entrando aí nas linhas da Najdorf, bispo E3, chamando aí a ideia do ataque inglês, né? O bispo vem para E3, peão para F3, depois peão G4, G5, tá? E ainda dama D2 e grande roque, tá? A ideia básica é essa, o planozinho básico é esse, é bem eficiente essa estrutura. E6, linhas aí da Tcheveringen, a F3 impedindo lá cavalo G4, que bateria no meu bispo, dama C7 desenvolvendo peça, dama D2 preparando o grande roque, cavalo de B, D7, tudo normal, grande roque, bispo E7, tudo normalzinho, uma leve vantagem aqui das brancas, a máquina ponta, tá? Esse mais em cima do igual significa leve vantagem das brancas. Seguindo lá, rei B1, excelente lance. Deixa eu ver qual que era a sugestão da máquina. A máquina já sugeriu o G4 de imediato, mas o rei B1, segundo a sugestão da máquina, segundo lance melhor,
segundo a máquina nessa posição. Rei B1, a cavalo E5, com a ideia aí de chegar em C4, batendo, como eu disse, batendo no bispo e batendo na nossa dama. G4, já ameaçando lá pedir explicação para o cavalo de F6. B5, continua. Se eu fizer um lance descuidado, vamos fazer aqui um H4. Vamos fazer um H4 aqui. Seria um lance talvez um pouco descuidado, sim. B4, se por exemplo o cavalo E2, olha lá, ele já tem cavalo C4 atacando a dama. Se por exemplo vier a D3, aqui já teria até D5, hein? Cavalo C4. Então a máquina sugere dama C1 e quando ele quiser, ele pode, se quiser agora, tomar meu bispo, meu precioso bispo de E3. Por isso que aqui eu não fiz, por exemplo, o H4, porque teria essa ideia de B4. Ainda em B4 eu poderia fazer cavalo A4, mas aí o cavalo já fica um pouquinho na mira do bispo, né? O bispo já está atacando o cavalo. Se bispo D7, a máquina dá uma linha aí de dama toma B4, torre B8, e as negras estão conseguindo aí uma boa iniciativa. Elas sacrificaram um peão, mas estão conseguindo uma boa iniciativa aí na ala da dama que contém meu precioso rei. Então, para ir para um jogo mais tranquilo, após G4, B5, eu fiz primeiro G5, já pedindo explicação para esse cavalo, que foi para D7. Uma ideia para ele aqui é fazer cavalo B6, e os dois cavalos passam a olhar a casa C4. Quando um cavalo chegar em C4, o bispo toma, o outro cavalo vem para C4, atacando essas duas unidades aí, o rei e a dama. A máquina, a sugestão da máquina é a sugestão das análises pesadas aí de computador. O lance F4 nessa posição. Fantástico lance, excelente lance, lutando aí pela iniciativa e querendo desalojar esse cavalo. A máquina, aqui as análises falam que tem dois lances principais, cavalo C4 ou B4. Se a gente olhar cavalo C4 primeiro, cavalo C4, bispo toma. Aqui a primeira análise tem tanto dama toma C4 como B toma C4, tá? B toma C4 com a ideia de colocar peças pesadas aí na coluna B, atacando, pressionando aí o rei, tá? Após F4, outro lance que ele teria seria o lance B4. Aqui as análises sugerem cavalo A4, tá? Cavalo A4, tá atacado o peão dele, tá atacado o cavalo de E5, cavalo C4, bispo toma, dama toma, B3. Uma leve vantagem ainda para as brancas, tá? De 0,33, leve vantagem das brancas nessa posição. Joia. Após então F4, ele cometeu o erro aqui e fez cavalo G4. Tá? Aqui já mudou o sinalzinho aqui, o mais seguido do menos significa vantagem decisiva das brancas, tá? Bispo G1 é a primeiríssima sugestão da máquina, o único lance bom dessa posição é bispo G1 saindo do ataque, e agora a ameaça, conforme apontado, é H3 atacando o cavalo. Bispo B7, porque se eu fizer H3 agora, de imediato, ele tem lá. Eu achei que ele tinha B4, mas não é tão bom não. B4, cavalo, e aí começa a complicar, hein? Cavalo D5, peão toma, H toma G4. Puxa, que posição complicada é essa. Eu sacrifico um cavalo para abrir uma coluna aqui no rei que está mal colocado. Tá, uma linha bem mais complicada, tem que estudar isso aí. Eu achei que após eu fiz bispo G1, né? Ele fez agora bispo B7. Eu achei que eu tinha que fazer um A3 aí para segurar o avanço do peão. É um lance bom também, mas a máquina está apontando H3 também seria um lance bom nessa posição. Joia. Eu fiz A3 impedindo lá o avanço B4, que desalojaria meu cavalo, que defende o ponto E4. Cavalo C5, novo ataque aqui no ponto E4. A primeira sugestão da máquina é dama E2. Eu fiz torre E1, que ainda é muito bom. 2.02 a vantagem decisiva. Porém, a dama E2 seria melhor. Então, torre E1. Ele fez lá o H6, porque se agora eu fizer o H3, ele faz simplesmente peão toma, e eu não posso tomar o cavalo porque cai a minha torre, não é isso? Então, voltando lá, ele fez H6. Agora eu trago a minha dama. Eu teria bispo E3 aqui? Eu teria bispo E3? Também seria um bom lance.
também seria um bom lance bispo E3. Eu trouxe a minha dama, lance simplesinho aí, olhando o cavalo, tá? E5, atacando meu cavalo de D4, o cavalo sai do ataque, atacando ele mesmo, uma outra peça, atacando o bispo de E7, H toma G5, dama toma, ele perdeu uma peça, G toma F4, cavalo toma G7, foi o lance que eu fiz. A vantagem aqui, mais seguido do menos, vantagem decisiva, tá absolutamente ganha essa posição. Então, voltando aqui para a gente recapitular alguma coisinha, após G5, cavalo de F em D7. Um excelente lance aqui, F4, pedindo explicação para esse cavalo, tá? Conforme a gente viu, ele tem lá o cavalo C4, que é um bom lance. Ele tem também B4, que seria um bom lance. Ele fez o pior das respostas possíveis aí, a cavalo G4, e o cavalo está preso aí, vai levar um H3, daqui a pouco vai cair o cavalo, as brancas vão ficar com a vantagem decisiva, tá? E a partir da partida aqui, já está decidida. Obrigado, pessoal. Valeu.